O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Amado irmão, minha irmã, um bom dia, uma ótima terça-feira, que Deus nos abençoe, e eu tenho certeza que só em estarmos aqui ouvindo essa meditação, Ele já está nos abençoando, cuidando, enviando os seus anjos para nos proteger, para nos guiar. O Senhor, Ele é fiel com aqueles que se colocam na posição de humildade e de acolhimento da sua palavra. Por isso eu quero aqui agradecer e parabenizar a você que segue diariamente ouvindo essa meditação do Evangelho, ouvindo a palavra de Deus. Esse é o nosso momento de oração. E oração nada mais é do que esse diálogo com Deus. É falar, mas, sobretudo, silenciar para ouvir a voz de Deus na nossa vida. E hoje nós vamos ouvir o Evangelho que está em Mateus, capítulo 6, versículos do 7 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes do que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse tempo da Quaresma, onde nós precisamos intensificar as nossas orações, nos aproximar cada vez mais de Deus, Ele vem agora para nos ensinar a orar. Onde quando muitas das vezes nós não sabemos como orar, o que orar, o como, o que falar, quando falar, e Jesus ele vem justamente para nos orientar. E ele começa nessa orientação dizendo para a gente não se preocupar com a quantidade de palavras, com o volume, a altura dessas palavras. Muitas das vezes a gente vê pessoas com uma forma de oração e nós achamos que a gente não sabe orar, ou a gente começa a comparar, e isso é ruim, porque isso te inibe, isso te trava, isso te impede de você orar, que é uma coisa tão simples, que é conversar com Deus. Se você tiver, de fato, Jesus como teu melhor amigo, você vai orar. Porque orar nada mais é do que uma conversa sincera, honesta, verdadeira,
leve, sem cobranças. É um diálogo com o Mestre de Nazaré. É um diálogo com Jesus. E ele diz: não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejam como eles. Não se preocupem com isso. E diante dessa recomendação, depois ele vem e nos ensina a orar. E essa é a única oração que Jesus traz, né? A oração do Pai Nosso. Por isso que nós chamamos também da oração universal. E essa oração começa com a primeira palavra que eu poderia passar o dia inteiro falando sobre ela: Pai. Pai. Essa oração, ela começa nos ensinando a chamar o Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, o onipotente, o onipresente, o onisciente, de Pai. Talvez você não tenha noção do peso que é isso, mas nós cristãos, nós somos descendentes do povo judeu. E no judaísmo, Deus era um nome tão forte, tão pesado, tão santo, tão sagrado, que as pessoas não poderiam nem pronunciar o nome de Deus. E Jesus vem e nos ensina a chamar o sagrado dos sagrados, o santo dos santos, o rei dos reis, de Pai. De Pai. Aqui já nos revela a intimidade. Aqui já nos revela que nós precisamos, de fato, sim, ser íntimos de Deus. E como se não bastasse, ele diz: Pai Nosso. Agora é uma outra visão que, se você olhar dentro do Pai Nosso, a primeira parte fala eu e Deus, Pai. Eu sou filho e Deus é Pai. É a primeira parte da cruz, vertical, aquilo que me liga com Deus. Só que a segunda letra do Pai Nosso agora é nosso, né? Nosso. Nosso. Então somos filhos do mesmo Pai, logo somos irmãos. Agora começa a trabalhar a horizontalidade. Agora a cruz se forma. Não adianta eu me conectar com Deus se eu não me conecto com meu irmão. A oração, ela vem justamente para fortalecer essa ligação com Deus e com o próximo. Como é triste ver pessoas que amam a Deus e odeiam os irmãos. Como é triste ver pessoas que diz que conversa com Deus, que tem intimidade com Deus, mas que não cultiva e não alimenta uma boa relação com os irmãos. Pai Nosso, nós todos somos irmãos, ricos, pobres, brancos, negros, homens, mulheres, adultos, crianças, sãos, doentes, justos, pecadores, católicos, evangélicos, espírita, umbandista, budista, somos todos irmãos. Essa é a grande lição que o Pai Nosso nos traz. E eu recomendo que nesse tempo de Quaresma, eu e você possamos nos aproximar mais de Deus, com essa intimidade, com esse diálogo, sem se preocupar com as muitas palavras, e que essa oração nos ajude a viver, amar e perdoar melhor o nosso próximo, o nosso irmão. Uma ótima terça-feira para você, que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.